O café estava queimando. Eu percebi pelo cheiro acre que começava a se espalhar pela cozinha. Mas minha mão permaneceu congelada no telefone, incapaz de se mover. A voz do Dr. Menezes, advogado da família há 15 anos, ecoava em meus ouvidos como um eco distante e irreversível. Senhora Helena, preciso informá-la sobre algumas alterações recentes no testamento do seu marido. Aparentemente, houve mudanças significativas na distribuição dos bens. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir as palavras seguintes. Aos 68 anos, pensei que já havia experimentado todas as formas possíveis de dor. Estava enganada. Removida completamente como beneficiária principal. Decisão tomada em conjunto com seus filhos. Preocupações sobre sua capacidade de gerir os recursos. O telefone escorregou da minha mão e caiu no chão da cozinha com um estrondo seco. O café continuava queimando no fogão, mas eu não conseguia me mover. 43 anos de casamento, 3 filhos criados com amor incondicional, décadas de dedicação absoluta à família, e agora isto. Quando finalmente consegui desligar o fogão, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a cafeteira. A manhã de terça-feira, que havia começado tão tranquila, com o sol entrando pelas cortinas de algodão da cozinha e os pássaros cantando no quintal, havia se transformado no momento mais devastador da minha vida. Sentei-me à mesa da cozinha, onde havíamos tomado milhares de cafés da manhã em família. A madeira escura ainda guardava marcas das travessuras dos netos pequenos, riscos feitos com garfinhos quando eles ainda eram inocentes e me viam como a avó que resolvia todos os problemas com beijos e biscoitos caseiros. Senil. A palavra ecoava na minha cabeça. Era assim que eles me viam? Eu, que ainda dirigia perfeitamente, pagava todas as contas em dia, cuidava da casa e ainda tinha energia para ajudar na igreja aos domingos? O silêncio da casa parecia me sufocar. Miguel estava no escritório, como sempre às terças-feiras. Não sabia se deveria contar a ele imediatamente ou se precisava de tempo para processar a informação. 43 anos de casamento me ensinaram que algumas notícias precisam ser digeridas antes de serem compartilhadas. Levantei-me e caminhei até a janela da sala. Lá fora, a senhora Conceição regava suas rosas com a dedicação de sempre. Ela também tinha 60 e poucos anos, mas ninguém questionava sua competência. Por que comigo seria diferente? Foi então que uma lembrança veio à tona. 3 meses atrás, durante o jantar de domingo, notei que Ricardo e Patrícia trocavam olhares estranhos quando eu mencionei que estava pensando em renovar a cozinha. Júlio, o caçula, parecia desconfortável. Na época, atribuía aquilo aos problemas financeiros que andavam enfrentando em seus próprios negócios. Agora tudo fazia sentido. Não eram olhares de preocupação, eram olhares de cumplicidade. Passei a noite acordada, observando Miguel dormir placidamente ao meu lado. 43 anos compartilhando a mesma cama, e eu não fazia ideia de quando ele havia assinado aqueles papéis. Ou pior, se ele realmente acreditava que eu estava ficando senil. Na manhã seguinte, esperei ele sair para o escritório antes de começar minha investigação. Se meus próprios filhos puderam me espionar e coletar evidências contra mim, eu também podia investigar. Comecei pela gaveta de documentos importantes no escritório de Miguel. Minha mão tremia ligeiramente enquanto eu procurava entre os papéis, sentindo-me uma intrusa na minha própria casa. Encontrei o testamento novo no fundo da gaveta, dentro de uma pasta amarela que nunca havia visto antes. Ler aquelas palavras foi como receber uma punhalada no peito. Considerando as crescentes limitações cognitivas da cônjuge. Limitações cognitivas. Meus próprios filhos haviam convencido o pai de que eu estava perdendo a razão. Mas foi o que encontrei em seguida que quase me fez desmoronar. Um envelope com várias fotografias. Eu na cozinha com cara de cansada, após um dia inteiro cozinhando para a família. Eu confusa procurando os óculos que estavam na cabeça. Eu bocejando durante uma conversa ao telefone com Patrícia. No verso de cada foto, uma data e uma anotação. Mãe claramente desorientada, 15/03. Comportamento errático na cozinha, 22/03. Dificuldade de concentração durante conversa, 08/04. Sentei-me pesadamente na cadeira do escritório. Eles haviam documentado meticulosamente cada momento de cansaço, cada distração normal de uma mulher de 68 anos que cuidava da casa e da família.
e transformaram isso em evidência de demência. O telefone tocou, me fazendo pular do susto. Era a Patrícia. Oi, mãe. Como você está? Sua voz soava doce, cheia de falsa preocupação. Durante anos eu havia interpretado esse tom como cuidado maternal. Agora reconhecia a condescendência por trás dele. Estou bem, filha, respondi, forçando normalidade na voz. O papai comentou que você anda meio esquecida ultimamente. Talvez fosse bom você fazer alguns exames, só para ter certeza de que está tudo bem. Agarrei o telefone com força. Esquecida como, Patrícia? Ah, bobagens. Esqueceu o fogão ligado ontem, não foi? E tem procurado muito os óculos ultimamente. Minha filha estava me testando, verificando se eu confirmaria os sintomas que eles haviam documentado. O café queimou porque recebi uma ligação importante do Dr. Menezes, sobre algumas mudanças no testamento do seu pai. Você sabe alguma coisa sobre isso? O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Mãe, você não deveria se preocupar com essas coisas. Deixa que a gente cuida de tudo, está bem? Desliguei o telefone sem responder. Minha filha, que eu havia criado para ser forte e independente, agora falava comigo como se eu fosse uma criança incapaz. Durante as 2 semanas seguintes, tornei-me uma detetive na minha própria vida. Acordava antes de Miguel e verificava seus e-mails no computador da sala. Escutava suas conversas telefônicas. Observava cada gesto, cada expressão quando os filhos ligavam. Descobri que as reuniões familiares das quais eu era poupada nos últimos meses não eram gestos de consideração, eram estratégias de planejamento. Encontrei e-mails entre Ricardo e o pai discutindo a melhor forma de proteger o patrimônio das decisões impulsivas da mamãe. Decisões impulsivas. Eu, que durante 40 anos tomei cada decisão doméstica com cuidado, pesquisando preços, comparando opções, economizando cada centavo para o bem-estar da família. O golpe final veio quando descobri que eles haviam alterado as senhas de todas as contas bancárias importantes. Miguel havia aceito a sugestão dos filhos de simplificar as finanças, concentrando tudo em contas onde apenas ele tinha acesso. Eu estava financeiramente invisível na minha própria vida. Foi então que tomei uma decisão. Se eles queriam jogar esse jogo, eu jogaria também, mas com regras que eles não conheciam. Comecei ligando para Sônia, minha amiga de juventude que havia perdido contato há anos. Sônia sempre foi a mais esperta da nossa turma, e ouvi dizer que havia se tornado muito bem-sucedida no ramo imobiliário. Helena, que surpresa maravilhosa! Sua voz no telefone soava genuinamente alegre. Há quanto tempo? Como você está? Não menti. Contei tudo. A descoberta do testamento, as fotos, a manipulação. Sônia me ouviu em silêncio antes de responder com uma frase que mudou tudo. Helena, você sabe que tem direitos, não é? E mais importante, você se lembra daquele terreno que sua mãe deixou para você? O terreno. Na agitação de criar filhos e cuidar da família, eu havia esquecido completamente. Um pedaço de terra na zona rural que minha mãe me deixou há 20 anos, registrado no meu nome de solteira. Helena Carvalho, não Helena Mendonça. Esse terreno vale uma fortuna hoje em dia, Helena. A cidade cresceu e a região está sendo desenvolvida. Se você quiser, posso fazer uma avaliação. Pela primeira vez em semanas, sorri. O terreno valia quase R$200 mil. Sônia chegou com os documentos na quinta-feira de manhã, os olhos brilhando de excitação. Helena, isso aqui é ouro puro. Localização perfeita para um condomínio residencial ou até mesmo um centro comercial pequeno. Sentamos na varanda com café e biscoitos caseiros. Uma ironia que não passou despercebida. Ali estava eu, a mulher senil, discutindo investimentos imobiliários com desenvoltura. Mas você tem certeza de que quer fazer isso? Sônia me perguntou séria. Uma vez que você começar, não há volta. Seus filhos vão descobrir que não é a velhinha indefesa que pensavam. Exato, respondi, servindo mais café. É isso que eu quero que eles descubram. Sônia sorriu. Então vamos começar pequeno. Primeiro, você precisa de independência financeira. Que tal alugarmos uma parte do terreno para um estacionamento temporário? Renda mensal garantida, baixo investimento inicial. Era perfeito. Em 2 semanas, eu teria uma fonte de renda própria pela primeira vez em décadas.
Mas a verdadeira revolução começou no domingo seguinte na igreja. Por anos eu havia sido uma frequentadora discreta, sentando sempre no mesmo banco, cumprimentando as mesmas pessoas. Naquele domingo, decidi mudar. Cheguei 20 minutos mais cedo e me posicionei estrategicamente perto da entrada. Cumprimentei cada pessoa que chegava, perguntei sobre suas famílias, seus negócios, seus problemas. Redescobri nomes que havia esquecido, histórias que havia perdido de vista. Dona Benedita, a líder do grupo de oração, me puxou para um canto após o serviço. Helena, querida, nós estávamos organizando um projeto para arrecadar fundos para reformar a creche da igreja. Você não gostaria de participar da coordenação? Era uma oportunidade perfeita. Claro, Dona Benedita. Tenho bastante tempo livre agora. Miguel observou tudo com curiosidade. No caminho de volta para casa, comentou: Você estava diferente hoje na igreja. Mas animada. Estou me sentindo melhor ultimamente. Respondi cuidadosamente. Mais disposta. Naquela noite, enquanto ele assistia à televisão, eu me sentei ao seu lado no sofá. Há semanas não fazíamos isso. Miguel, você acha que eu estou ficando esquecida? Ele desligou a televisão e se virou para mim, claramente desconfortável. Por que você está perguntando isso? Os meninos andam comentando. Patrícia disse que você estava preocupado. Vi a luta interna em seus olhos. O homem com quem me casei 43 anos atrás ainda estava ali, em algum lugar por trás da insegurança que nossos filhos haviam plantado. Helena, Eles disseram que você tem feito algumas coisas estranhas. Esquecido coisas importantes. Como o quê, por exemplo? Bem, você deixou o fogão ligado. Uma vez. Porque recebi uma ligação importante. E tem procurado os óculos, que estavam na minha cabeça, onde sempre estão quando estou lendo. Cada evidência que ele mencionava, eu contextualizava calmamente. Vi o momento exato em que a dúvida começou a se formar em seus olhos. Miguel, disse pegando sua mão, em 43 anos de casamento, alguma vez você me viu tomar uma decisão verdadeiramente irresponsável? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não, admitiu finalmente. Nunca. O projeto da creche se tornou minha entrada triunfal na vida social da comunidade. Em 2 semanas, eu havia organizado 3 bazares beneficentes, coordenado um mutirão de limpeza e estabelecido parcerias com comerciantes locais para doações. Dona Benedita me procurou após uma reunião particularmente produtiva. Helena, querida, onde você estava escondida todos esses anos? Você tem um talento natural para a organização. Não escondida, pensei, apenas subvalorizada. O eco da minha nova reputação chegou até minha família de forma inesperada. Júlio me ligou numa tarde de quinta-feira, a voz carregada de curiosidade. Mãe, encontrei o padre Antônio na rua hoje. Ele não parava de elogiar seu trabalho na igreja. Disse que você está revolucionando os projetos sociais. É só um trabalho simples com a creche, filho. Simples? Mãe, ele disse que você arrecadou mais dinheiro em 2 semanas do que eles conseguiam em 6 meses. Podia ouvir a confusão na voz do meu caçula. Como uma mulher senil poderia estar organizando campanhas beneficentes com tanto sucesso? Júlio, disse cuidadosamente, você realmente acha que eu estou ficando esquecida? O silêncio foi longo demais. Mãe, Os irmãos estão preocupados. Eu não perguntei sobre seus irmãos. Perguntei sobre você. O que você acha? Eu acho... Ele parou, claramente lutando internamente. Eu acho que você está mais animada do que esteve em anos. Mais parecida com a mãe que eu conhecia quando era pequeno. Meu coração se aqueceu. Júlio sempre foi o mais sensível dos 3. Então por que você concordou com as mudanças no testamento? Outra pausa longa. Como você soube? Eu sei de muitas coisas, filho. A pergunta é, você vai continuar acreditando nos seus irmãos? Ou vai começar a acreditar nos seus próprios olhos? Naquela noite, Júlio apareceu em casa sem avisar. Encontrou-me na cozinha preparando um jantar elaborado para Miguel. Risoto de camarão, salada caprese e pavê de chocolate. Nossa, mãe, isso parece coisa de restaurante. Seu pai merece algo especial de vez em quando. Júlio se sentou à mesa da cozinha,
observando-me temperar o risoto com a precisão de uma chefe. Mãe, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro. Você está fingindo estar bem ou realmente está bem? Parei de mexer o risoto e o encarei. Júlio, você me vê como uma mulher incapaz? Não, nunca. Então por que foi tão fácil convencer você do contrário? Ele baixou os olhos envergonhado. Ricardo me mostrou as fotos. Ah, as famosas fotos. Peguei um caderno que estava no balcão. Que tal se eu te mostrar algumas evidências também? Abri o caderno onde havia anotado cada movimento financeiro da família nos últimos 6 meses. Cada conta paga em dia, cada economia feita, cada decisão doméstica tomada com perfeita lucidez. Mãe, ele sussurrou folheando as páginas. Você documentou tudo. Uma mulher senil seria capaz de manter registros tão organizados? Júlio ficou em silêncio, absorvendo as implicações. O que você vai fazer agora? Perguntou finalmente. Sorri, voltando a mexer o risoto. Vou fazer o que sempre fiz, filho. Vou cuidar da minha família. Só que desta vez, vou incluir a mim mesma na lista. O estacionamento provisório no meu terreno começou a funcionar na segunda semana de outubro. Sônia havia conseguido um contrato com uma empresa de construção que precisava de espaço para os veículos dos funcionários. R$ 500 por semana, pagos religiosamente toda sexta-feira. Era a primeira vez em décadas que eu tinha dinheiro que era só meu. Abri uma conta bancária no meu nome de solteira, em uma agência onde ninguém da família tinha movimentação. A gerente, uma mulher competente de uns 50 anos, me tratou com o respeito profissional que eu havia esquecido que existia. Senhora Carvalho, com base na documentação do terreno e no contrato de locação, posso oferecer algumas opções interessantes de investimento. Carvalho. Há 20 anos não ouvia meu nome de solteira sendo usado com tanta naturalidade. Miguel notou minha animação crescente, mas a atribuía ao trabalho na igreja. Era mais fácil deixá-lo acreditar nisso por enquanto. Você está diferente ultimamente, comentou durante um de nossos jantares renovados. Eu havia retomado o hábito de cozinhar pratos especiais para nós dois, transformando as refeições em momentos íntimos que havíamos perdido ao longo dos anos. Diferente como? Mais presente. Como se tivesse voltado a se interessar pelas coisas. Ele não estava errado. Eu havia passado tanto tempo sendo apenas a mãe e a esposa que havia esquecido de ser Helena. Talvez eu esteja apenas me lembrando de quem eu era antes de virar apenas uma extensão da família. Miguel parou de comer e me olhou com atenção. Helena, sobre aquelas mudanças no testamento, meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. O que tem? Os meninos disseram que era para te proteger, mas quanto mais eu penso nisso, mais estranho parece? Exato. Ele pousou o garfo e me encarou diretamente. Você nunca foi irresponsável com dinheiro. Pelo contrário, sempre foi mais cuidadosa que eu. Era a abertura que eu estava esperando. Miguel, você realmente acha que eu preciso ser protegida de alguma coisa? Não, ele respondeu sem hesitar. Mas eles me convenceram de que você estava mudando. Dá? Baseado em quê? No café queimado? Nos óculos na cabeça? Ele ficou vermelho de vergonha. Quando você coloca dessa forma... Miguel, em 43 anos de casamento, quantas vezes eu te decepcei financeiramente? Nunca. Quantas vezes tomei decisões que prejudicaram nossa família? Nenhuma. Então me explica por que, de repente, nossos filhos acreditam que eu me tornei incapaz? Vi o momento exato em que a ficha caiu. A expressão de constrangimento misturada com raiva que surgiu no rosto do meu marido me disse tudo o que eu precisava saber. Eles me manipularam, ele sussurrou. Nós dois fomos manipulados, Miguel. A questão é, o que vamos fazer agora? O domingo de almoço em família havia sido uma tradição em nossa casa há mais de 20 anos. Naquele último domingo de outubro, preparei a mesa com mais cuidado do que o usual. Baixela de porcelana, taças de cristal, guardanapos de linho. Se ia ser um confronto, que fosse com classe. Ricardo chegou primeiro, como sempre, trazendo a esposa e os 2 filhos adolescentes. Patrícia veio em seguida com o marido e minha netinha de 8 anos. Júlio apareceu por último, sozinho e claramente tenso. Durante o almoço, mantive a conversa leve. Perguntei sobre o trabalho de cada um,
os planos para as férias, as notas dos netos na escola. Comportei-me como a matriarca amorosa que sempre fui. Foi só quando estávamos tomando café que deixei cair a primeira bomba. Filhos, preciso contar uma novidade. Vocês se lembram do terreno que a vovó Carvalho me deixou? Ricardo e Patrícia trocaram olhares alertas. Vagamente, respondeu Ricardo. Por que, mãe? Bem, resolvi fazer alguma coisa com ele. Estou alugando como estacionamento. Já estou ganhando uma renda mensal interessante. O silêncio na mesa foi absoluto. Minha netinha, alheia à atenção, continuou colorindo seu desenho. Mãe, disse Patrícia com aquele tom condescendente que eu havia aprendido a reconhecer. Você tem certeza de que é uma boa ideia se envolver com negócios imobiliários? É muito complicado. Complicado como, filha? Bem, tem contratos, questões legais. Talvez fosse melhor você conversar conosco antes de tomar decisões assim. Sorri docemente. Por que eu deveria pedir permissão para administrar um terreno que é meu? Não é permissão, mãe. É só... cuidado. Você não tem experiência com essas coisas. Experiência? Levantei-me e fui até o aparador, de onde tirei uma pasta. Vocês querem falar de experiência? Abri a pasta e comecei a distribuir papéis pela mesa. Estes são os registros de todas as contas domésticas dos últimos 6 meses. Cada pagamento em dia, cada economia feita, cada decisão financeira tomada para o bem-estar desta família. Os papéis se espalharam pela mesa como cartas de baralho, cada um uma evidência da minha competência. E isto? Continuei, puxando outro documento. É o contrato do estacionamento, revisado por advogado com todas as cláusulas de segurança necessárias. Ricardo pegou o contrato com mãos trêmulas. Mãe, onde você conseguiu esse advogado? O Dr. Menezes me indicou. Ironicamente, foi depois que ele me ligou para contar sobre as mudanças no testamento do seu pai. A bomba explodiu no silêncio da sala de jantar. Patrícia empalideceu. Ricardo engoliu em seco. Mãe, começou Júlio, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar, filho. Vocês acham que eu não sei que me consideraram incapaz? Que convenceram seu pai de que eu estava ficando senil? Puxei mais um envelope da pasta. Estas são as fotos que vocês tiraram de mim. Muito interessante a coleção. Eu cansada após cozinhar para a família inteira. Eu procurando óculos que estavam na minha cabeça. Eu bocejando durante uma ligação após um dia inteiro de trabalho. As fotos se espalharam pela mesa como acusações silenciosas. Agora me digam, vocês realmente acreditam que uma mulher senil seria capaz de organizar tudo isso? O silêncio foi ensurdecedor. Meus netos mais velhos olhavam entre os documentos e seus pais, claramente confusos. A pequena continuava colorindo, alheia ao drama. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. Filhos, acho que vocês me devem uma explicação. Ricardo foi o primeiro a se recuperar do choque. Como sempre, tentou assumir o controle da situação. Mãe, pai, vocês não estão entendendo. Nós fizemos isso por preocupação genuína. Preocupação com o quê? Miguel perguntou, a voz mais dura do que eu o ouvira em anos. Com o futuro da família. Mãe, você tem 68 anos. O que acontece se amanhã você realmente não conseguir mais tomar decisões? E qual era o plano de vocês? Me trancar em um asilo? Claro que não. Patrícia finalmente encontrou a voz. Mas centralizar as decisões importantes no papai era uma forma de proteger todo mundo. Proteger de quê? Insisti. Da mulher que administra esta casa há 4 décadas, sem jamais causar prejuízo financeiro à família? Júlio se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Mãe, nós nunca quisemos te machucar, mas machucaram. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vocês me fizeram questionar minha própria sanidade. Me fizeram sentir como um fardo. Ricardo tentou protestar, mas eu continuei. Pior que isso, vocês manipularam seu pai, um homem íntegro que confia em vocês para validar essa farsa. Miguel olhou para os filhos com uma expressão que misturava decepção e raiva. Como vocês puderam fazer isso? Com ela e comigo? Pai, Ricardo tentou justificar. Nós só queríamos evitar problemas futuros. Que problemas? Miguel bateu a mão na mesa, fazendo as taças tremularem. Sua mãe é a pessoa mais responsável que conheço. Mas e se ela desenvolver Alzheimer? E se ficar dependente? Patrícia argumentou.
É melhor estar preparado. Preparado para quê? Para me roubar? As palavras saíram mais duras do que pretendia. Porque foi isso que vocês fizeram. Me roubaram da minha própria vida. O silêncio que se seguiu foi carregado de culpa e constrangimento. Meus netos olhavam para os pratos, claramente desconfortáveis. A pequena havia parado de colorir e olhava para nós com olhos grandes e curiosos. Foi então que Miguel fez algo que me surpreendeu completamente. Levantou-se, caminhou até onde eu estava e pegou minha mão. Helena, me perdoa. Eu fui um idiota. Miguel... Não, deixa eu falar. 43 anos de casamento, e eu duvidei de você por causa de café queimado e óculos perdidos. Que tipo de marido eu sou? Senti lágrimas queimando meus olhos, mas não as deixei cair. Não ainda. Pai, Júlio finalmente falou. Nós erramos. Eu sei que erramos. Erraram? Miguel o encarou. Vocês mentiram. Para mim e sobre sua mãe. Fizeram eu assinar papéis baseados em mentiras. Não foram mentiras. Ricardo insistiu. Foram precauções. Chega! A voz de Miguel ecoou pela sala. Chega de desculpas. Vocês trataram sua mãe como uma inválida mental baseados em quê? Em nada. Levantei-me lentamente. Miguel, está na hora dos meninos irem embora. Tenho muito o que pensar. Ricardo começou a protestar, mas Patrícia o segurou pelo braço. Mãe, nós podemos conversar sobre isso. Podemos, mas não hoje. Um a um, meus filhos saíram de casa. Júlio foi o último, parando na porta para me olhar com olhos cheios de remorso. Mãe, eu sinto muito. Eu sei, filho, mas sentir muito não é suficiente. Após a saída dos filhos, Miguel e eu ficamos sentados à mesa da sala de jantar, cercados pelos destroços do almoço familiar e pelos documentos espalhados. O silêncio não era desconfortável, era reflexivo. 43 anos, ele disse finalmente. E eu não te protegi quando deveria. Miguel, você também foi manipulado. Isso não é desculpa. Ele pegou uma das fotos que os filhos haviam tirado de mim. Olha isso. Você cansada após um dia inteiro trabalhando para a família. E eles transformaram em evidência de incapacidade. Recolhi os documentos lentamente, organizando-os de volta na pasta. A pergunta agora é: o que vamos fazer? Miguel me olhou com uma determinação que não via há anos. Vamos anular essas mudanças no testamento. Amanhã mesmo. Não é só sobre o testamento, Miguel. É sobre respeito. É sobre eles me verem como uma pessoa completa, não como um problema para ser resolvido. Ele assentiu gravemente. Helena, o que você precisa de mim para se sentir respeitada novamente? A pergunta me pegou de surpresa. Em décadas de casamento, Miguel raramente perguntava o que eu precisava. Tempo, respondi honestamente. Tempo para mostrar que posso ser independente. E para decidir se quero perdoar o que fizeram. E quanto tempo você precisa? Olhei pela janela da sala, onde o sol da tarde criava sombras longas no jardim que eu cuidava há tantos anos. Não sei, mas sei que não quero mais ser vista como um apêndice da família. Quero ser vista como Helena. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Acordei na segunda-feira com uma clareza mental que não sentia há muito tempo. Havia trabalho a fazer. A segunda fase do meu plano começou com uma ligação para Sônia. O estacionamento foi só o começo, não foi? Ela perguntou, rindo do outro lado da linha. Exato. Agora quero saber sobre possibilidades reais de desenvolvimento do terreno. Sônia chegou em casa na terça-feira com uma pasta cheia de plantas, projetos e números que me fizeram ver estrelas. Helena, este terreno pode ser transformado em um condomínio residencial de médio padrão. 12 casas, área de lazer, segurança, investimento inicial alto, mas retorno garantido. Estudei os projetos com a atenção que antes dedicava apenas às receitas de família. Quanto de investimento inicial? 200 mil para começar. Você teria que hipotecar o terreno ou encontrar sócios investidores. E se eu conseguisse investidores silenciosos? Sônia sorriu. Você já tem alguém em mente? Talvez. Mas primeiro preciso estabelecer minha credibilidade. Era verdade. Por mais que o confronto com os filhos tivesse sido necessário, eu ainda precisava provar, para mim mesma e para a comunidade, que era capaz de mais do que apenas administrar uma casa.
O projeto da creche da igreja me deu essa oportunidade. Em 6 semanas, nossa campanha havia arrecadado dinheiro suficiente não apenas para a reforma, mas para a compra de equipamentos novos e a criação de um fundo de manutenção. Helena querida, Dona Benedita me chamou após uma reunião particularmente produtiva. Você já pensou em se candidatar para a diretoria da associação de bairro? A associação de bairro. 20 anos morando na mesma rua, e eu nunca havia participado ativamente das decisões que afetavam nossa comunidade. Você acha que eu teria chances? Chances? Querida, depois do que você fez pela creche, você é praticamente uma celebridade local. Na semana seguinte, meu nome estava na chapa para a diretora financeira da associação. A eleição seria em dezembro. Miguel observava minha transformação com uma mistura de admiração e culpa. Eu sinto como se estivesse conhecendo uma pessoa nova. Ele comentou durante um de nossos jantares íntimos. Não é uma pessoa nova, Miguel. É a pessoa que sempre esteve aqui, apenas esquecida. Esquecida por mim também? A pergunta doeu porque era honesta. Às vezes, sim. Ele baixou os olhos. Como posso consertar isso? Você já começou. Me apoiando agora, me ouvindo, me vendo. Helena, sobre o testamento. Miguel, eu não quero falar sobre o testamento ainda. Primeiro quero estabelecer quem eu sou, independentemente do que está escrito em papéis. Ele assentiu, mas percebi que a questão o incomodava profundamente. Foi arrumando o sótão para uma doação que fiz a descoberta que mudaria tudo novamente. No fundo de uma caixa empoeirada, entre livros de receitas antigas da minha sogra, encontrei um envelope amarelado que não reconheci. Dentro, uma apólice de seguro de vida que eu havia completamente esquecido. Era de uma empresa onde Miguel trabalhou no início da carreira, há mais de 20 anos. Uma apólice pequena, de R$ 50.000, mas com uma cláusula interessante. Em caso de invalidez permanente ou morte, eu era a única beneficiária. Liguei imediatamente para a seguradora. Senhora Mendonça, esta apólice ainda está ativa. Os prêmios foram pagos automaticamente através da conta corrente do seu marido durante todos esses anos. Miguel não sabia da existência dessa apólice. Ninguém sabia. Guardei o documento no meu novo cofre particular, uma caixa de segurança que havia alugado no banco, onde mantinha minha conta pessoal. Essa descoberta me deu uma sensação de poder que não esperava. Não era sobre o dinheiro em si, mas sobre ter algo que era completamente meu, algo que meus filhos não poderiam questionar ou manipular. Naquela tarde, Júlio apareceu em casa sem avisar. Encontrou-me no jardim, replantando as rosas que haviam florescido mais bonitas que nunca. Mãe, posso conversar com você? Limpei as mãos na terra e me sentei no banquinho de jardim. Claro, filho. Eu contei para a Sandra sobre tudo o que aconteceu. Sandra era sua namorada há 2 anos, uma professora sensata que eu sempre respeitei. E o que ela disse? Que você está certa. Que nós fomos cruéis e manipuladores. Ele se sentou na grama ao meu lado. Mãe, eu não consigo dormir direito desde domingo. Por quê, Júlio? Porque eu me lembro de quando era pequeno e você era minha heroína. Você resolvia tudo, cuidava de tudo, sabia de tudo. E de alguma forma, eu deixei Ricardo e Patrícia me convencerem de que você havia se tornado incapaz. Suas palavras me tocaram profundamente. Filho, as pessoas mudam. Eu também mudei. Mas mudar não significa se tornar incapaz. Eu sei disso agora. Mas na época, Ricardo estava tão convincente. Ele disse que você estava tomando decisões estranhas, esquecendo coisas importantes. Que decisões estranhas, Júlio? Ele ficou vermelho. Bem, você havia mencionado querer reformar a cozinha sem consultar ninguém. Reformar minha própria cozinha? E você havia comprado aquele vestido azul novo sem avisar. Olhei para meu filho, um homem de 32 anos, me explicando por que comprar um vestido havia sido considerado evidência de demência. Júlio, você está ouvindo o que está dizendo? Ele parou e realmente prestou atenção às próprias palavras. Meu Deus, mãe, nós somos monstros. Vocês não são monstros, mas foram influenciados por uma ideia muito perigosa, que uma mulher mais velha não tem direito de tomar decisões sobre sua própria vida. Como você pode nos perdoar? Ainda não sei se posso, mas sei que quero tentar. A eleição da associação de bairro em dezembro foi minha primeira vitória pública.
Ganhei por uma margem tão ampla que até eu fiquei surpresa. 120 votos de 130 possíveis, anunciou o presidente atual. Helena Mendonça é nossa nova diretora financeira. O aplauso na pequena sala da igreja me emocionou mais do que esperava. Ali estavam pessoas que me viam pelo que eu era capaz de fazer, não pelo que alguém assumia que eu não conseguia mais fazer. Miguel estava na primeira fila, aplaudindo com um orgulho genuíno que não via em seus olhos há anos. Discurso! Discurso! Gritaram algumas vozes. Levantei-me, o coração batendo forte. Obrigada pela confiança. Prometo que vamos transformar esta associação em um exemplo de transparência e eficiência. Palavras simples, mas cada uma carregada de significado para mim. Após a cerimônia, Sônia me procurou. Helena, está na hora de conversarmos sobre o projeto do condomínio. Tenho 3 investidores interessados em conhecer você. Investidores. Pessoas sérias, com capital para aplicar. Querem conhecer a nova estrela do mercado imobiliário local. Ri da descrição. Mas não pude negar que me sentia exatamente assim. A reunião foi marcada para a semana seguinte, no escritório da Sônia. 3 homens de negócios locais, todos conhecidos na cidade, interessados em meu terreno e minha visão para o projeto. Senhora Mendonça, disse o Sr. Campos, dono de uma construtora. Sônia nos mostrou seus números para a gestão da associação de bairro. Muito impressionante. E ouvimos falar do sucesso da campanha da creche, acrescentou o Sr. Ribeiro, um empresário aposentado. Organização impecável. O terceiro investidor, Dr. Torres, um médico que também investia em imóveis, foi direto ao ponto. Estamos dispostos a investir R$200 mil no projeto, com você mantendo 51% das cotas. Ou seja, você continuaria sendo a sócia majoritária. Era mais do que eu havia sonhado. Não apenas o investimento, mas o respeito implícito na proposta. Preciso de alguns dias para analisar os contratos. Respondi, tentando soar mais calma do que me sentia. Claro, mas posso dizer que é raro encontrarmos alguém com sua combinação de visão prática e competência administrativa. Sair daquela reunião foi como flutuar. Pela primeira vez em décadas, homens de negócios estavam me tratando como igual, reconhecendo minha competência profissional. O teste final veio no Natal. Tradicionalmente, nossa casa se transformava no centro das celebrações familiares, com parentes vindos de várias cidades para a ceia que eu preparava com semanas de antecedência. Este ano seria diferente. Miguel, disse na primeira semana de dezembro, não vou fazer a ceia de Natal este ano. Ele quase engasgou com o café. Como assim? Não me sinto confortável recebendo pessoas que me trataram como incapaz. Que tal jantarmos só nós 2? Ou talvez viajemos? A sugestão criou um terremoto na família. Ricardo me ligou no mesmo dia. Mãe, você não pode cancelar o Natal. É tradição. A tradição é minha, Ricardo. E eu decidi mudá-la. Mas os primos estão esperando. A tia Márcia já comprou passagem. Então vocês podem receber na casa de alguém. Patrícia tem uma casa linda. Mas não é a mesma coisa. Você sempre fez a ceia. Exato. Eu sempre fiz. A mulher que vocês consideraram incapaz de tomar decisões importantes. O silêncio do outro lado foi revelador. Mãe, nós já pedimos desculpas. Pedir desculpas não é suficiente, Ricardo. Mudanças de comportamento são suficientes. Que mudanças você quer? Quero respeito. Quero ser consultada nas decisões que me afetam. Quero que vocês me vejam como uma pessoa completa, não como um problema para ser gerenciado. Está bem. O que você propõe? A pergunta me surpreendeu. Ricardo finalmente estava disposto a negociar em vez de impor. Uma reunião. Vocês 3, eu e Miguel. Sem cônjuges, sem crianças. Apenas família direta. Vamos conversar sobre respeito mútuo e limites. Quando? Véspera de Natal. Se a conversa correr bem, fazemos a ceia. Se não correr, vocês fazem seus próprios planos. Era uma aposta arriscada, mas necessária. A reunião aconteceu na sala de estar, na véspera de Natal às 3 da tarde. Eu havia preparado café e biscoitos, mas a atmosfera estava longe de ser acolhedora. Filhos, comecei. Precisamos estabelecer algumas coisas antes de seguirmos adiante como família. Mãe, Patrícia tentou interromper. Nós já reconhecemos que erramos. Deixem-me terminar.
Minha voz saiu mais firme do que esperava. Vocês me tiraram da condição de matriarca e me colocaram na condição de dependente. Isso não vai acontecer de novo. Como podemos garantir isso? Perguntou Júlio. Primeiro, todas as decisões que me afetam diretamente serão discutidas comigo. Segundo, vocês vão parar de me tratar como se eu fosse incapaz de entender assuntos complexos. Terceiro, vão respeitar minha autonomia financeira e pessoal. Autonomia financeira? Ricardo franziu a testa. Sim, tenho meus próprios investimentos agora. Não vou mais aceitar ser tratada como se precisasse de permissão para gastar meu próprio dinheiro. Annie, Miguel se pronunciou pela primeira vez, e eu vou garantir que isso seja respeitado. Olhei para cada um dos meus filhos. Vocês concordam com essas condições? Um por um, eles assentiram. Ótimo. Então vamos preparar a ceia de Natal juntos, e desta vez todos ajudam. 6 meses depois, sentada na varanda da minha casa nova, uma casa pequena e moderna que comprei com os primeiros lucros do condomínio, observo o movimento na rua enquanto tomo meu café da manhã. A casa não é grande, mas é minha. Cada móvel foi escolhido por mim, cada cor das paredes reflete meu gosto pessoal. Miguel vem me visitar 3 vezes por semana, e aos poucos estamos reconstruindo nosso relacionamento em bases mais igualitárias. Você realmente vai se mudar? Ele havia perguntado quando anunciei minha decisão. Vou. Preciso de um espaço que seja só meu. E nós? Nosso casamento? Não está acabado, Miguel. Está sendo renovado. Como eu. O condomínio que desenvolvi se tornou o empreendimento mais bem-sucedido da região. 12 casas vendidas antes mesmo da conclusão das obras. Lista de espera para a segunda fase. Os investidores já me procuraram para novos projetos. Na associação de bairro, implementamos um sistema de gestão financeira que se tornou modelo para outras comunidades. Recebi um convite para falar sobre administração comunitária em um seminário estadual. Meus filhos ainda estão aprendendo a me ver como Helena, não apenas como mãe. Ricardo demora mais para aceitar minha independência, mas está tentando. Patrícia me procura para conselhos sobre seus próprios investimentos. Júlio e Sandra vêm jantar comigo toda sexta-feira. Os netos, inicialmente confusos com as mudanças, agora se orgulham de ter uma avó empresária. A pequena Sofia me apresenta para as amigas como a vovó que constrói casas. Esta manhã recebi uma ligação inesperada. Uma produtora de documentários quer contar minha história para um programa sobre reinvenção na terceira idade. Senhora Helena, sua trajetória é inspiradora. De dona de casa tradicional a empresária bem-sucedida aos 68 anos. Ri da descrição. Eu sempre fui empresária. Apenas administrava uma empresa diferente. Minha família. Agora administro outras coisas também. E qual seria sua mensagem para outras mulheres na sua situação? Pensei por um momento, observando o jardim que replantei com flores que eu escolhi. Que nunca é tarde para se lembrar de quem você é além dos papéis que desempenha para outros. Que respeito não é algo que você pede. É algo que você conquista sendo competente. E que idade é a experiência acumulada, não capacidade diminuída. Desliguei o telefone e voltei a contemplar a manhã. Em algumas horas, Sônia chegaria para discutirmos o próximo projeto, um centro comercial pequeno na zona rural. Miguel viria almoçar, trazendo flores do jardim da casa antiga. Aos 69 anos, descobri que minha vida estava apenas começando. Peguei meu café e caminhei até a pequena horta que plantei nos fundos da casa. Entre os tomates e as ervas aromáticas, encontrei espaço para refletir sobre a jornada que me trouxe até aqui. A traição dos filhos doeu profundamente, mas também me libertou. Me forçou a questionar por que havia aceitado ser vista como menos capaz, menos importante, menos presente na minha própria vida. A verdade é que durante anos, eu mesma havia contribuído para essa percepção. Aceitei ser apenas a mãe e a esposa, esquecendo que também era Helena, uma mulher inteligente, competente, cheia de potencial não explorado. Agora, todas as manhãs acordo sabendo que o dia é meu, que as decisões são minhas, que os sucessos e os fracassos me pertencem. E descobri algo surpreendente. Sou muito melhor sendo completamente eu mesma do que sendo apenas uma parte de outras pessoas. O telefone toca novamente. É a voz familiar de Júlio. Mãe,
A Sandra e eu temos uma novidade. Queremos que você seja a primeira a saber. Estou ouvindo, filho. Vamos nos casar. E queremos que você organize a festa. Não porque é obrigação sua, mas porque você é a melhor organizadora que conhecemos. Sorriu, sentindo meu coração se aquecer. Será um prazer, filho. Um prazer imenso. Porque agora, quando faço algo para minha família, não é por obrigação ou expectativa. É por escolha. E essa diferença faz toda a diferença do mundo. Enquanto planejo mentalmente o casamento do meu filho caçula, observo as primeiras flores do jardim que plantei com minhas próprias mãos. Cada uma delas cresce no seu tempo, floresce na sua época, contribui para a beleza do conjunto sem perder sua individualidade. Assim como eu aprendi a fazer. Aos 69 anos, finalmente entendi que o final de uma fase da vida pode ser o início de algo ainda mais belo, desde que você tenha coragem de plantar sementes novas em solo fértil. E meu solo nunca esteve tão fértil quanto agora.